Quando eu comecei a investir em renda variável, eu comprei com pouco dinheiro que eu tinha na época algumas ações. Como eu não tinha muito conhecimento naquela época, eu acabei perdendo praticamente tudo que eu tinha comprado. E eu passei por isso e eu estudei e aprendi, e hoje eu posso te dar algumas dicas para evitar alguns dos erros que eu cometi ao investir em renda variável. Então já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as próximas notificações, porque isso vai espalhar cada vez mais esse vídeo e talvez a gente consiga aumentar cada vez mais o número de investidores dentro do Brasil. Bom, mas primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho sobre o que é a renda variável. E para isso, vamos fazer o comparativo com a renda fixa. E a renda fixa, como o próprio nome diz, tem a sua rentabilidade fixada. Ou seja, no momento que você vai fazer a aplicação na renda fixa, seja num CDB, ou num LCI ou num LCA, você sabe exatamente qual vai ser a rentabilidade que você vai ter se você carregar esse título até o vencimento dele. Já quando nós falamos da renda variável, nós não temos uma certeza de qual vai ser a nossa rentabilidade ou se, inclusive, nós vamos ter uma rentabilidade, porque na renda variável nós podemos sim ter perdas ao investir. Então, quando nós falamos de renda variável, nós estamos falando dos ativos que estão disponíveis na Bolsa de Valores. E esses ativos são ativos como, por exemplo, ações, fundos imobiliários, commodities, opções e muito mais. E esses ativos que estão disponíveis lá na Bolsa de Valores estão sendo negociados por pessoas que têm intenção de comprar e de vender determinado ativo. E esse processo de compra e venda desses ativos faz com que o seu preço ele esteja sempre alterando, ou então variando, né? E é justamente isso que faz com que os ativos disponíveis na Bolsa de Valores tenham oscilações, que nem aquelas que você pode ver nos gráficos que falam sobre ativos e Bolsa de Valores. As ações também são consideradas renda variável. E por isso, o preço das ações também varia de acordo com o mercado. As ações, pessoal, nada mais são do que participações de uma empresa. O que acontece é que uma empresa, quando ela quer arrecadar recursos, ou seja, ela quer levantar dinheiro, ela pode vender uma parte do seu negócio na Bolsa de Valores para que pessoas como eu e você possamos comprar as participações daquele negócio. Isso faz com que o dinheiro entre para a empresa, que daí pode usar esse dinheiro para investir e aumentar cada vez mais. E do outro lado, as pessoas como eu e você ficamos com a posse das ações, que podem também nos gerar renda no longo prazo. No caso das ações, o seu preço ele sempre se altera de acordo com o mercado, a economia do país, as notícias, os resultados daquela empresa, e tudo isso pode impactar o preço das ações tanto para cima quanto para baixo. E eu vou te dizer que as ações são uma das melhores formas de garantir um futuro financeiro próspero. Porque por mais que no curto prazo você possa ver a sua ação caindo de preço, se você comprou uma ação de uma empresa que tem um financeiro forte e que tem boas perspectivas futuras, você deve no longo prazo ver o preço dessa ação aumentando. E a renda variável tem a possibilidade de te gerar grandes rendimentos. Porque, por exemplo, diferente da renda fixa, que tem aquela rentabilidade fixada, como eu te falei, a renda variável não te traz essa segurança de uma renda fixa, mas ela traz uma coisa que para mim eu acho até melhor, que é o potencial ilimitado de ganhos com a valorização dos ativos. Então você pode investir numa empresa e ela multiplicar por muitas vezes o preço da ação. E isso com certeza é uma das melhores formas que você tem de aumentar o seu patrimônio no longo prazo. Por isso, longo prazo e o conhecimento na hora de investir são as chaves. Porque no longo prazo você vai ter uma valorização realmente muito significativa dos ativos de renda variável e o conhecimento que você deve ter para entrar nesses ativos e fazer boas escolhas. Mas se você hoje sente insegurança na hora de investir em ações e tem medo de perder dinheiro, saiba que eu fiz um material grátis
e eu estou disponibilizando para você aqui no primeiro link da descrição, que vai te ensinar como investir em ações do zero, para você aprender a investir em ações com pouco dinheiro e do início, aprendendo da forma mais eficiente possível. Então você pode pegar de forma grátis aqui no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição. Mas para investir em renda variável, tudo se trata sobre aproveitar as oportunidades do mercado, porque esse sobe e desce dos ativos de renda variável apresentam várias oportunidades para você comprar bons ativos a preços descontados. Porque saiba logo de antemão que bons ativos, boas ações, muitas vezes têm os seus preços caindo. E são nesses momentos que você deve investir nesses negócios. Porque se você tiver a visão de longo prazo, mesmo que esse ativo acabe caindo um pouco mais e você no curto prazo perca dinheiro, vai chegar um ponto em que o ativo vai começar a se valorizar novamente. E você pode entrar aí numa tendência de alta que pode durar muito tempo e você vê o seu capital se valorizando muito. Uma dica para quem está começando agora é investir com pouco dinheiro. Você não quer se expor demais ao risco de acabar desvalorizando o seu capital e acabar perdendo um dinheiro que você não poderia perder, porque é o sustento da sua família e é aquela poupança que você estaria usando em algum caso de emergência, por exemplo. Então tenha essa consciência na hora de investir, principalmente se você está começando, para colocar aquele dinheiro que realmente não vai fazer diferença para você ou sua família. Mas comece mesmo com pouco, porque aí você vai sentindo o gostinho de estar exposto à renda variável. E saiba que é muito possível você começar com pouco dinheiro no mercado de bolsa de valores. Quando nós falamos de ações, por exemplo, você não tem um valor de ação mínimo que você pode estar investindo. Tem ações que você consegue comprar na bolsa de valores por R$10 e até menos do que isso. Então você não tem essa desculpa para começar a investir em renda variável. Outra dica é você nunca ser emocional na hora de investir. É muito fácil, quando nós falamos de renda variável, você deixar suas emoções influenciarem as suas ações. Você deve tomar decisões assertivas, baseadas em informações e não no que as suas emoções estão te dizendo. Porque se você deixar suas emoções te guiarem nesse processo, você vai acabar perdendo dinheiro, porque você vai acabar vendendo uma ação só porque ela caiu um pouco, muitas vezes essa ação sendo uma ação muito boa e tendo boas perspectivas de crescimento. Isso pode acontecer muitas vezes por uma notícia que sai e que acaba impactando negativamente o preço de uma ação no mercado de bolsa de valores. Mas você não deve se basear em notícias para tomar decisões de investimento, porque a mídia necessariamente é sensacionalista e não está do lado do investidor. Outro ponto importante é você, antes de entrar na renda variável, ter uma boa reserva de emergência alocado numa renda fixa, porque a renda fixa ela serve justamente para isso. É para você ter um valor de emergência caso aconteça qualquer coisa, e esse valor não vai ter perdas e você vai ter uma certa rentabilidade, mesmo não sendo tão expressiva quanto a da renda variável. Mas é importante você ter essa reserva de emergência para caso aconteça qualquer coisa, você ter aquele valor disponível e ter uma certa liquidez para resolver qualquer situação urgente. A indicação que eu te dou é você ter o cálculo de quanto você e a sua família gastam por mês e montar uma reserva de emergência que seja pelo menos 6 vezes esse valor, porque isso vai te dar pelo menos 6 meses de sobrevivência caso você não tenha mais sua renda, e vai ser um tempo que deve ser suficiente para você se reajustar, e essa reserva de emergência vai te dar um fôlego que vai te deixar mais confortável para passar por um período de crise. Então, primeiro foque em montar essa reserva de emergência caso você não tenha, para depois começar a investir na renda variável. Agora, quando você começar a investir na renda variável, procure também ativos que são os mais seguros dentro da bolsa de valores. Aqui eu não vou te dar uma indicação, tá? Mas um ativo que é muito seguro dentro do mercado é o BOVV11. O BOVV11 é um ETF,
ou seja, ele é um fundo de um índice que busca replicar o Ibovespa. Então, o Ibovespa é um índice que busca replicar a maior parte das ações de bolsa de valores, ou seja, as maiores empresas da bolsa, e o BOVV11 vai acompanhar o Ibovespa, ou seja, ele é um fundo passivo, mas ele vai te trazer uma segurança muito grande, porque ao investir no BOVV11, você vai estar muito diversificado, porque você vai estar exposto a diversas ações e não a somente uma. E colocar todos os ovos em uma única cesta, ou seja, não diversificar suas ações, pode ser muito perigoso. E, como dica final desse vídeo, estude, porque o estudo e o conhecimento com certeza vão ser os fatores que vão fazer a maior diferença dentro do seu bolso. Porque ter o conhecimento para fazer as melhores escolhas de investimento é o que vai trazer para você a maior rentabilidade. Você vai encontrar muito material gratuito te ensinando como investir da melhor forma. Aqui, por exemplo, dentro do canal você vai encontrar vários vídeos sobre isso, além de muitos outros conteúdos gratuitos que você vai ver por aí. E não se esquece também do e-book grátis que eu vou deixar disponível para você aqui no primeiro link da descrição, que vai ter várias informações aprofundadas sobre como começar a investir em ações. E eu recomendo muito que você dê uma olhada.